Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Corinthians. É, portanto, um vídeo especialmente para torcedores e torcedoras do Timão, mas que serve para muitos outros também, porque vamos debater aqui um assunto muito interessante que pode servir também de reflexão para muitos outros clubes do futebol do Brasil. Há, inclusive, alguns clubes que começam a fazer um trabalho bem no caminho contrário do que tem feito o Corinthians. Vamos então entrar neste assunto, a começar pelo que está acontecendo com a base do Corinthians. A equipe levou 1-0 e foi eliminada da Copa do Brasil Sub-20 pelo União ABC de Mato Grosso do Sul, na estreia da Copa do Brasil Sub-20. Perdendo para uma equipe, de certa forma, semi-amadora do futebol brasileiro. De certa forma, uma equipe, se pensarmos essa equipe, o clube, né, diante do Corinthians, um clube absolutamente nanico, um clube realmente amador, com todo respeito, mas é um clube, perto do Corinthians, é um clube ainda extremamente amador do ponto de vista do que é o seu tamanho, da sua projeção, enfim, dos investimentos que são feitos nas bases de um clube e de outro. Para termos uma ideia do absurdo que foi essa eliminação, pensemos em 2020. Esse mesmo União ABC tomou 5-1 da Chapecoense. É pouco? Esse mesmo União ABC levou 7-1 do São Paulo. Então essa equipe que perdeu no ano passado, em outubro, não foi muito antes, em outubro, perdeu de 7-1 do São Paulo, conseguiu eliminar o Corinthians na estreia da Copa do Brasil Sub-20. Então é necessário que a gente olhe para a base, porque muita gente deve estar falando aí, muita gente vai colocar nos comentários inclusive, mas Josa, o que importa na verdade é obter títulos na base ou formar jogadores? Isso é falacioso, gente. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, o que mede a competência do trabalho da base são os títulos. As pessoas, os profissionais, os jogadores, a qualidade deles, do trabalho deles, é muito medido pelos títulos que conquistam. E todo mundo está muito preocupado mesmo com o título e não com revelação de jogador. Revelação de jogador surge, na verdade, depois, bem depois, como efeito secundário das conquistas, e que muitas vezes até acontece mesmo como efeito secundário das próprias conquistas. Há clubes no cenário sul-americano que não se importam tanto com essas conquistas, se importam bem mais com a revelação de jogador de verdade. Não é o caso de quase todos os clubes do futebol do Brasil, inclusive o Corinthians. Ora, quando o Timão ganha uma Copa São Paulo, todo mundo não comemora, não fica feliz, enfim. Então, quando perde dessa forma, também tem que questionar. Ou não? Vamos pensar. Quem é o técnico do Corinthians Sub-20? Márcio Bittencourt. Ah, mas em 2005, quando? Em 2005. Ah, tá, há quase 30 anos atrás, ok. Quase 50 anos atrás. O Márcio Bittencourt fez um bom trabalho no Corinthians Sub-20. Fez um trabalho interessante. Depois entregou a equipe, né, para o Lopes, que acabou levando inclusive a conquista do Brasileiro Sub-20 da época. Ele foi-se embora, deixou o Corinthians porque recebeu a proposta do Brasiliense na ocasião e se mandou. Ficar fazendo o que aqui na base? Vou-me embora, e foi-se embora para o Brasiliense. Aí tem muita gente falando, mas o cara, ele foi campeão, ele fez um bom trabalho, não sei o que. Gente, vamos olhar para o campo. É necessário que olhemos para o campo. O que tem feito o Márcio Bittencourt como técnico desde 2005 até hoje? De lá para cá ele passou por 4.845 clubes de futebol. Não deu certo em nenhum deles. Os clubes, os mais desconhecidos que você pode imaginar, clube do norte do país, clube de todos os lugares, inclusive do interior de São Paulo. E nunca conseguiu ser um técnico competente. Então é um caso em que o Corinthians vai resgatar o cara. Porque o cara foi ídolo. Não foi ídolo. Mas ele foi importante para o Corinthians, sim, mais ou menos. Foi um jogador, né, do Corinthians, daquele time, daquela época do Corinthians que muitas vezes era difícil, né? Nunca foi grande coisa. Mas enfim, a questão é um profissional que merece o nosso respeito, é um profissional que pode perfeitamente treinar outra equipe. É para treinar a equipe do Corinthians? Bom, se é para chegar no Corinthians, se é para ser admitido no Corinthians, pensemos então, dentro de um contexto maior. Há outros ex-jogadores chegando ao Corinthians. É só ex-jogadores que chegam para as categorias de base do Corinthians. O Alex, aqui em 2012 esteve no Corinthians, se aposentou no Inter, chegou para ser coordenador da base do Corinthians, do Sub-23 na verdade.
Era para ser da base, aí virou do Sub-23, aí o Yamada passou a ser o coordenador da base. É uma bagunça, gente. Uma bagunça terrível. Aí o Danilo agora, que chegou, que vai ser do Sub-23, enfim. Complicado. E aí tem também, tinha o Coelho antes, agora o Márcio Bittencourt. Enfim, é só ex-jogadores. Qual é o critério? Amizade. Na verdade, o atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ele não pode mais se esconder atrás do Andrés Sanches. Ele tem tido as mesmas práticas do Andrés, tá, de certa forma, aí trabalhando um pouco essa questão do elenco, só que essa reformulação que é necessária, muito importante no Corinthians, é muito lenta, é ainda, a meu ver, muito mal feita, mas está fazendo o mínimo do mínimo, o mínimo. Mas é o mínimo do mínimo que o Andrés não fazia. Contudo, né, antigamente ele podia, aquele trabalho horroroso que ele fez, sendo dirigente do Corinthians, quando o Andrés era presidente, sendo o cara do futebol, aquele trabalho horroroso que ele fez. Alguém poderia falar, não, mas ele foi, na verdade ele não era o Deus, não era ele que mandava, era o Andrés. E já não existe mais Andrés. Agora é com Duílio. E ele tem praticado os mesmos erros em muitos aspectos que o Andrés fazia, inclusive com a base. Aquela coisa no Corinthians, o que vale é a amizade, é aquele ex-atleta tal, que é amigo, não sei o que tal. O Alex foi convidado para ser o coordenador tal, ele estava lá no interior do Paraná, vivendo com a sua família, ele falou, vou pensar. Ficou um tempo pensando. Eles vão ficar uma semana pensando, para ver se aceitava ou não. Para, gente. Não pode ser por aí. Ah, mas você é contra que ex-atletas cheguem no clube para dirigir as categorias de base do clube? Não sou contra. Mas não dá para dar o cargo para esses caras, gente. O Danilo chegou agora, inclusive. Danilo é ídolo do Corinthians. Ele foi ídolo como jogador, gente. Agora, é necessário dar o Sub-23 para ele dirigir? É assim que tem de ser? Acho que não. Acho que esses caras, quando eles vão pegar a primeira equipe da sua carreira, eles têm que chegar para o clube para ser um auxiliar técnico. E depois sim, eles virarem o treinador dessas equipes da base. Então o Danilo que chegasse para o 23, por exemplo, para ser o auxiliar de um outro técnico, já mais experimentado. Não, no Corinthians não funciona assim. Se o cara vai ser bom ou não, não importa isso. Não importa. E isso tem acontecido com vários atletas, inclusive muitos deles. A gente pensa, Yamada, Márcio Bittencourt, Coelho, enfim. Ah, mas esses caras foram importantes para o Corinthians. Nada disso, o Corinthians foi muito mais importante para eles. Muito mais importante. O fato desses caras terem sido jogadores de futebol profissional e jogarem no Corinthians, o Corinthians já devolveu para eles muito mais do que eles deram para o Corinthians. O Corinthians já devolveu para o Márcio Bittencourt, inclusive quando ele era jogador de futebol, muito mais do que ele dava para o Corinthians. O que o Corinthians devolveu para o Coelho foi muito mais do que o Coelho deu para o Corinthians. O que o Corinthians devolveu para o Yamada na carreira foi muito mais do que o Yamada deu para o Corinthians. Não é questão de ser gentil, ser agradável, ser legal, porque o cara foi um ex-jogador do clube, nada disso. O clube fez muito melhor para a carreira desses caras do que esses caras fizeram para o Corinthians. É necessário pensarmos isso também. É necessário que pensemos com objetividade. Claro, você, torcedor, tem o direito de pensar do jeito que você quiser, mas o profissional precisa ser um pouco mais coerente. Então, se, por exemplo, o Duílio quer que esses atletas de futebol, esses ex-atletas, tomem conta da base do Corinthians, né, que esses caras cheguem para ser auxiliares, para vocês terem uma ideia. O Zé Augusto, que teve aí passagens interessantes pela base do Corinthians, ele voltou para o Corinthians. Ele voltou para ser o auxiliar técnico do Márcio Bittencourt. Tá tudo errado, é o inverso. O Augusto deveria ser o técnico e o Márcio Bittencourt o auxiliar dele. Porque mais o Márcio Bittencourt, ele era técnico antes, tal. Ele era técnico que, enfim, o Corinthians está resgatando o Márcio Bittencourt, gente. Olha o resultado aí. União ABC de Mato Grosso do Sul, 1, Corinthians 0. Aquele velho 4-3-2-1, né, que tá ficando histórico no Corinthians, defensivo, né, para jogar no contra-ataque e tudo mais, uma coisa realmente bem complicada, né? Jogadores ali com dificuldade de entender a relação que precisavam ter com aquele objeto esférico, né, conhecido como bola. É isso. Aliás, sobre essa questão, a questão, por exemplo, do 4-2-3-1, essa questão, por exemplo, do jogo defensivo, essa questão.
do jogo, né, com menos posse de bola, né, de tal, enfim, a equipe principal, jogando contra o São Caetano, também jogou com menos posse de bola, um jogo complicado, e aí a gente tem, por mais que eu aqui esteja sempre, vocês sabem disso, apoiando o trabalho do Mancini, acho que o Mancini está comendo muita bola. Acho que ele está fazendo um trabalho interessante dessa inserção de alguns jogadores da base na equipe principal, o Varanda é um caso dele, mas também é necessário também tomar cuidado com alguns outros, aí. O Arauz, por exemplo, enfim, que está ficando aí no banco, enfim, essas coisas todas. Mas tudo bem, isso aí é algo positivo. Mas é uma forma de jogar sempre muito burocrática, muito conservadora. É o contra-ataque, jogar no contra-ataque, ter menos posse de bola do que São Caetano, por favor. Não dá, aí você olha para o centro da equipe, para o corredor central, quem ocupa o corredor central da equipe do Corinthians? O Luan. O Corinthians não vai desistir do Luan. O Mancini não vai mesmo. Ele não vai mesmo desistir do Luan, não vai. Porque esse cara chegou para o Corinthians por uma fortuna. Quando o Grêmio não queria mais o Luan, o Corinthians fez o favor para o Grêmio de buscar, né, buscar o Luan no Grêmio. Ele nunca devolveu para o Corinthians nem 10% do que o Corinthians fez por ele. E o Corinthians vai continuar apostando no Luan. Precisa colocar esse moleque no banco. Precisa negociar, precisa fazer alguma coisa com o Luan. O Luan ele não tem competitividade, o Luan ele não sabe recompor, o Luan ele não sabe marcar. E muitas vezes ele sequer se interessa por isso. Eu vi inclusive um post aí um vídeo no Twitter do Celso Zelt, o professor Celso Zelt, que eu respeito muito, eu conheço pessoalmente, pessoa muito generosa, muito agradável, um grande ser humano. Mas ele destacando, por exemplo, que o Luan se esforçou. Não dá, gente, é muito pouco. Se esforçou até, de certa forma, até um certo momento, né? Porque depois ele cansa. Aí ele cansa, ele morre, ele desaparece, ele cava e consegue cavar e consegue encontrar buracos no chão, no campo, e se esconde. Então esse Corinthians está muito complicado, a reformulação do elenco está muito lenta, está muito ruim. A reformulação é importante para que o técnico entenda com quais jogadores de fato ele vai contar, para que ele entenda, por exemplo, quais são as posições que de fato a equipe precisa reforçar. Quais são os setores que o Corinthians precisa reforçar hoje? Isso é muito confuso. Por quê? Porque cada dia tem um jogador diferente jogando. Como é que a gente vai saber que aquele cara é bom ou não? Como é que a gente vai saber se aquele jogador ele vai dar conta do recado ou não se cada dia tem um jogador diferente jogando? Como é que a gente vai saber se o Corinthians precisa ou não de reforço se a gente olha para o elenco, a gente se juntar o Sub-23 dá mais de 6 mil jogadores no elenco, né? Entre o Sub-23 e o profissional. Se não reformula e não define, por exemplo, um número, por exemplo, de 25 jogadores, 30 jogadores que o técnico vai utilizar na temporada, né? Fica difícil saber, por exemplo, se esse time vai precisar, se esse elenco vai precisar de reforços. E aí a equipe fica dormindo, inclusive perde oportunidades. Então a situação do Corinthians é realmente muito difícil. Hoje acho que a base do Corinthians não foi por causa dessa derrota só. Essa derrota foi uma crônica de uma morte anunciada aí que está acontecendo há muito tempo no Corinthians. É ex-jogador que tem competência questionável chegando e assumindo o comando do Corinthians. Isso já vem há um bom tempo desde da gestão do André Sanches. Ora, o Corinthians era uma potência, vamos pensar em termos de títulos. O Corinthians conquistava a Copa São Paulo com muita facilidade no passado. Hoje está muito difícil. E hoje não se fala nem mais na questão da Copa São Paulo. O que a gente está falando hoje mesmo, o que se fala hoje é o Corinthians foi eliminado por uma equipe semi-amadora do futebol de base, uma equipe do Mato Grosso do Sul. Então, é necessário, por exemplo, que a gente, né, que o Corinthians repense uma série de questões. Por exemplo, o Alex. O Alex, ele chega, por exemplo, para ser o coordenador de futebol, né, da categoria de base. Ele substitui o Alessandro, que se torna, né, em janeiro ele se torna o gerente de futebol do Corinthians. O Alessandro é outro caso, né? Extremamente, né, valorizado no Corinthians, e é um outro caso de atleta, né, que o clube já devolveu para ele, assim, em dobro, né, em 10 vezes, bem mais de 10 vezes do que ele já entregou para o clube. Já está muito bom. O Corinthians não deve nada para o Alessandro. O Corinthians não deve nada para o Yamada. O Corinthians não deve nada para o Alex, né? Acho que o Inter deve até mais para o Alex do que o Corinthians. O Corinthians não deve nada, por exemplo, para o Márcio Bittencourt. Assim como não devia para o Coelho, assim como não deve para muitos outros que estão lá na categoria de base do Timão. Nada. Acho que o Danilo sim é um jogador, o Corinthians sim,
O Danilo foi muito importante para a história do Corinthians, história recente das últimas décadas do Corinthians. Ele merece sim um tratamento mais diferenciado, porque ele sim entregou bastante para o Corinthians. Mas mesmo no caso do Danilo, acho que ele deveria, no primeiro momento, pelo menos uns 6 meses iniciais, ser um auxiliar técnico, por exemplo, do Sub-23, para depois comandar a equipe como técnico principal. Então tá tudo errado no Corinthians, seja na base do Corinthians, seja também no elenco principal. Então existe um problema Corinthians, e esse problema Corinthians, na verdade, é um problema que já existe há um bom tempo, desde a época do André Sanches, e que esse presidente atual, o Duílio Monteiro Alves, né, que não tem mais desculpa nenhuma, né, de não fazer algo de muito diferente, ele hoje é o grande responsável por esse problema Corinthians. Ele não é um presidente até o momento como o Corinthians precisa para mudar a história do clube de Parque São Jorge. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.